Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver o que diz algumas profecias a respeito de Jesus no Antigo Testamento. Há várias profecias se referindo a Jesus Cristo como o Messias que estava para vir, o unigênito Filho de Deus. Olha no capítulo 11, do versículo 1 do profeta Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Essa profecia está citada em Mateus, no capítulo 2, do versículo 15, onde é indicada como cumprida quando Jesus e seus pais fogem para o Egito e depois retornam. Veja o que diz o profeta Miqueias no capítulo 5, do versículo 2. E tu, Belém, Efrata, embora pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa passagem é incrível, clara, e se refere a Jesus desde a eternidade, sobre o nascimento de Jesus em Belém, conforme narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 2, do versículo 6. Veja o que diz Zacarias no capítulo 9, do versículo 9. Alegra-te muito, filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, ele é justo e salvador, humilde, montado em jumento, em um jumentinho, filho de jumenta. Irmãos, esta profecia foi cumprida com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mencionada em Mateus capítulo 21, versículo 5. Essa profecia se cumpriu quando Jesus entrou em Jerusalém. Lá em Amós, no capítulo 9, do versículo 11 e 12, olha o que diz: Naquele dia levantarei a tenda de Davi, que está caída, e repararei as suas brechas, e levantarei as suas ruínas, e a repararei, como nos dias antigos, para que possuam o restante de Edom e todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Embora essa passagem se refira à restauração de Israel, ela é vista por alguns estudiosos como uma profecia sobre o reinado de Cristo, que traz salvação para os gentios também. Veja o que diz em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 15, no início da criação. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta é a primeira profecia messiânica na Bíblia, conhecida como o proto-evangelho, que antecipa a vitória de Jesus sobre Satanás através de sua morte e ressurreição. Olha o que diz em Gênesis também, no capítulo 12, do versículo 3. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta promessa que Deus fez a Abraão é entendida como profecia de que, através de sua descendência, que culmina em Jesus, todas as nações seriam abençoadas. Veja na carta de Gálatas, no capítulo 3, do versículo 8. Em Gênesis também, no capítulo 49, versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Siló aqui é mencionado, é interpretado como uma referência ao Messias, que viria da tribo de Judá. Este versículo é frequentemente associado a Jesus como um rei que viria de Judá. Essas profecias e muitas outras ao longo das Escrituras apontam para a vinda de Jesus como Messias, que cumpriria as promessas feitas a Israel e ao mundo. Nós vimos aqui essas profecias no livro dos profetas menores. Vamos ver em alguns profetas maiores do Antigo Testamento. Há diversas profecias a respeito de Jesus. Vamos ver mais? Que falam também da sua vinda, missão e natureza messiânica. Veja em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14. Portanto,
O Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Essa profecia se refere ao nascimento virginal de Jesus, que é identificado como Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus, no capítulo 1 e 23. Veja em Isaías, capítulo 9, de 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Da incremento do seu governo e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o estabelecer com juízo e com justiça desde agora e para sempre. Essa profecia descreve as qualidades divinas de Jesus Cristo como Messias e sua autoridade eterna. Lá no capítulo 53, do versículo 3 a 5 do profeta Isaías, é o que diz: desprezado e rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras foram sarados. Essa profecia é um dos mais poderosas sobre o sofrimento de Jesus. Trata da sua morte expiatória e a redenção que ele traria para a humanidade. Veja o profeta Jeremias, no capítulo 23, do versículo 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que suscitarei a Davi um renovo, justo, e reinará como rei, e será prudente, e fará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará em segurança, e este é o nome com que o chamarão, o Senhor Justiça Nossa. Essa profecia fala do renovo, que viria da linhagem de Davi, apontado para Jesus como rei justo que traria salvação. Orando ao Senhor para colocar o nome do canal, há um bom tempo atrás, essa expressão me saltou aos olhos, renovo, renovo com o príncipe, Jesus príncipe, renovo com o príncipe da vida, e Jesus é o rei, né? Ezequiel, olha que diz o capítulo 34, 23 e 24, e levantarei sobre elas um pastor, e ele as apacentará, meu servo Davi, ele as apacentará, e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. E eu, o Senhor, o disse. Tá vendo? Príncipe. A referência a Davi aqui é uma tipologia de Jesus, o verdadeiro pastor, que governaria o povo de Deus. Olhe também o que diz Ezequiel no capítulo 37, dos versículos 24 e 25. E o meu servo Davi será rei sobre eles, e todos terão um só pastor, andarão nos meus juízos e guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Nela habitarão eles e os filhos deles e os filhos dos filhos deles para sempre. E o meu servo Davi será príncipe no meio deles para sempre. Aqui está mais uma vez a figura de Davi é usada como simbolizar, como símbolo para o Messias, Jesus, que governaria com justiça. Veja em Daniel, no capítulo 7, do versículo 13 ao 14. Eu achei nas minhas visões da noite, e eis que vinha sobre as nuvens do céu um como filho do homem, que se dirigiu ao ancião de dias e foi apresentado diante dele, e foi-lhe dado domínio, glória e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que nunca passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus aqui é identificado como Filho do Homem, um título messiânico que ele usou frequentemente, e essa profecia aponta para seu reinado eterno. Glórias a Deus! Essas profecias são algumas das principais profecias messiânicas encontradas nos profetas do Antigo Testamento.
tanto dos profetas menores como dos profetas maiores, todas apontando para a vinda, obra e realeza de Jesus Cristo, o Messias prometido. Então, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que o Senhor Jesus Cristo guarde nossos corações e que a gente possa nos renovar na nossa fé e lembrar que ainda não chegou o fim. As profecias da volta de Jesus estão perto. É extremamente importante que a gente busque o Senhor, renove a nossa fé. Olha o que diz, que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Está lá em Mateus, no capítulo 6, 33. Jesus estava ensinando sobre a prioridade que devemos dar às coisas espirituais em vez de focarmos apenas nas necessidades materiais. Buscar o reino de Deus significa colocar Deus no centro de nossas vidas, vivendo de acordo com os princípios do seu reino, e isso envolve ter um relacionamento íntimo com Deus, através da oração, da leitura da Bíblia e da comunhão com Ele, viver segundo os valores do reino, amar o próximo, praticar a justiça, a misericórdia e fazer o bem aos outros, submeter-se à vontade de Deus, confiar em sua direção, obedecer aos seus mandamentos e seguir o exemplo de Jesus. Priorizar o espiritual sobre o material, em vez de se preocupar excessivamente com as coisas terrenas, como comida, vestuário, dinheiro, devemos confiar que Deus proverá tudo o que é necessário à medida que o buscamos. E quando buscamos o reino de Deus e a sua justiça, Ele promete que as necessidades materiais serão supridas, pois Ele conhece as nossas necessidades e cuida de nós. Então, que nosso coração se renove a cada dia, como acabamos de falar, e que o Senhor nos abençoe. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seus filhos, seus netos, e que não se esqueça de dar o like se você já é inscrito. E se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Lembrando que para se inscrever no canal, basta só uma inscrição. Clicou, se inscreveu. E para dar o like, dê o like, e aí o YouTube, o algoritmo do YouTube vai reconhecer que você gostou do vídeo, vai enviar os vídeos, os novos vídeos produzidos pelo canal para você. Que o bom Deus te abençoe com muita paz, justiça e alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia.